Bom dia, amados irmãos e amigos. Meu nome é Robson e hoje seguiremos com nossa segunda aula da Escola Bíblica Dominical Online. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia e volto a te desafiar a compartilhar esse link com seus amigos e a convidar outras pessoas a se juntarem a nós nesses estudos. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste dessa série, intitulada Preparando o Caminho do Senhor, de Abraão a Jesus, vou pedir que você considere voltar até a aula do domingo passado, pois abordamos detalhes importantes sobre a vida de Abraão e seus descendentes, o porquê de Jesus ter participado da festa dos tabernáculos e por que o Reino do Norte foi conquistado tão rapidamente pelos assírios. Também apresentamos outras informações, como uma sugestão bibliográfica para você utilizar caso queira se aprofundar mais no tema de período interbíblico. Na aula de hoje, abordaremos o período babilônico, que também era conhecido como período caldeu, e que durou do ano 605 até 535 a.C. Um dos períodos que foi marcado pela atividade de profetas como Jeremias, Daniel e Ezequiel. Mas antes de iniciarmos, eu convido você a fazer uma oração junto comigo. Vamos orar? Senhor, querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu e que o Senhor permite que dediquemos algum tempo para aprender de Ti sobre as Tuas maravilhas. Esteja, Senhor Deus, conosco e com nossas famílias, esteja nos conduzindo, ó Pai, durante esse estudo e fazendo, ó Pai, com que nasça em nossos corações um desejo sincero de aprender mais de Ti e seguir essa caminhada contigo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Terminamos a aula passada com o temido exército assírio conquistando o Reino do Norte e dispersando as 10 tribos de Israel que o formavam. Após aniquilar toda a resistência das nações ao redor, a Assíria continuou sua saga para conquistar toda a região da Palestina, o que seria hoje a Palestina, e em 701 a.C., cidade após cidade de Judá, num número aproximado de 46, todas caíram frente ao poderoso exército de Senaqueribe, rei da Síria. Ele então cercou Jerusalém e deu mais do que um ultimato. Ele humilha o rei Ezequias e também despreza e afronta o Deus de Israel. O rei Ezequias, que era um rei temente a Deus e sabendo que não possuía defesas contra Senaqueribe, vai ao templo e apresenta a mensagem afrontosa dos inimigos diante do Senhor. Logo em seguida, ele procura o profeta Isaías a fim de receber a resposta de Deus. E Deus responde às orações. A resposta de Deus para Ezequias pode ser encontrada no livro de 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Veja que nas suas palavras, Deus cita por amor a Davi. Perceba que Davi havia morrido séculos antes, mas as promessas do Senhor não morrem. A Bíblia testemunha que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando lemos esse texto bíblico e aplicamos nas demais promessas do Senhor, tudo faz sentido. Pense comigo. Por exemplo, na promessa de Deus que está lá em João, capítulo 14, versículo 21, que diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Ou seja, não adianta você só conhecer o Jesus histórico, que nasceu em Belém, da Judéia, que foi morto e ressuscitou. Isso até o Google sabe. Mas você precisa obedecer, se tornar discípulo de Cristo, aprender o que ele espera de você e agir nessa direção. Jesus mesmo se identifica como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que o amar será amado por ele, e o Senhor o honrará mesmo depois da morte, e o ressuscitará no seu grande dia. A palavra de Deus declara que se esperarmos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é por isso que os que seguem a Cristo e se esforçam para andar nos seus caminhos são chamados de mais do que vencedores. Assim como Deus não se esqueceu de Davi, ele também não se esquecerá de nós, nem nesse momento e nem no futuro. Mas continuando, em 2 Reis 19, 35 a 36, temos que, naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e ficou lá. Senaqueribe voltou humilhado para sua terra, e o seu exército jamais se recuperou totalmente. Por fim, acabou assassinado pelos próprios filhos quando estava no templo do seu Deus, que por motivos óbvios não o protegeu. Pouco tempo depois da derrota de Senaqueribe, Ezequias foi acometido por uma terrível e grave doença e iria morrer. Mais uma vez, ele buscou a Deus e o Senhor o livrou, concedendo mais 15 anos de vida para ele. Feliz com a graça recebida, após ter sua saúde restabelecida, Ezequias recebeu uma comitiva do rei da Babilônia. Vamos ver o relato que está no livro do profeta Isaías sobre essa visita. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera da sua doença e da sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há no seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Guarde essa informação com você. O Reino do Sul, também chamado de Judá, demorou um pouco mais a cair frente a uma nação inimiga, pois, ao contrário do Reino do Norte, que se desviou de Deus desde o princípio, o Reino do Sul alternava entre reis piedosos tementes a Deus, como Josafá e Ezequias, e reis ímpios. Mas, infelizmente, esses reis ímpios foram a maioria. Quando os reis tementes a Deus governavam, havia prosperidade. Os inimigos eram derrotados, política e economicamente as coisas iam bem e a nação prosperava. Mas muitos reis eram maus e, mesmo assim, Deus continuou mandando profetas para alertá-los, como Isaías, Miqueias, Joel, e às vésperas do cativeiro mandou também o profeta Jeremias. Mas os reis e o povo não ouviram os alertas do Senhor, preferiram andar em suas paixões,
corrupção e soberba, optando por fazer o que era mal. Na minha terra tem um ditado que diz o seguinte: quem não escuta conselho, escuta coitado. A Bíblia nos mostra que quem não ouve a voz de Deus recebe dele a correção, pois o pai corrige o filho a quem ama. A disciplina de Deus é uma ação amarga, é verdade, mas às vezes necessária e busca permitir que as pessoas se arrependam e reconheçam seus erros. Deus sempre alertou as nações por meio de sinais e profetas, sempre. Alguns profetas alertaram o reino do norte, como os vimos na aula passada, e o povo, mesmo assim, não ouviu. Alguns profetas alertaram o reino do sul, como já citamos hoje, mas o povo também não ouviu. Por isso, é bom reforçar que a Bíblia deixa claro que tanto a Assíria, que assolou o reino do norte, quanto a Babilônia, que assolou o reino do sul, foram varas da correção de Deus, usada contra estes povos que se afastaram do Senhor e recusaram a se arrepender. Quanto à libertação que Deus havia dado em relação a Senaqueribe, ao contrário de Judá se voltar muito mais para Deus em gratidão, eles se tornaram soberbos, batendo no peito e apregoando que nenhum gentio jamais entraria no santo templo do Senhor, transformando o templo de Deus numa espécie de amuleto da sorte e tapando os ouvidos para os alertas que os profetas faziam. E certamente a história dos tesouros de Judá, que comentamos há alguns minutos, permearam o imaginário dos descendentes de Merodach e Baladã até os dias de Nabucodonosor, que cresceu com a ambição de se tornar o maior imperador de toda a região e certamente não iria se furtar de conquistar aquela pequena terra tão rica e próspera. Assim, 117 anos depois da queda do Reino do Norte e cerca de 100 anos depois de Ezequias, também como resultado da desobediência, Nabucodonosor II, rei dos caldeus, atual Iraque, após 3 incursões, destruiu completamente Jerusalém, capital de Judá, levando os poucos sobreviventes como escravos para a Babilônia. Com a destruição de Jerusalém, toda a administração, sistema religioso e de defesa se perderam. Sem a capital, as demais cidades da Judéia ficaram sem sustentação e rapidamente foram invadidas e saqueadas por outros povos sob a conivência da Babilônia. Agora pense um pouco em sua vida. Certamente você já passou por longos momentos de alegria e alguns apertos também. Com sinceridade, em quais momentos você mais procurou a Deus? Às vezes é necessário levar o povo ao deserto para que ele não se distraia e possa prestar atenção nas coisas do Senhor. Às vezes, Deus nos leva ao deserto para que entendamos que é Ele quem é Deus e nós, carentes da sua graça e misericórdia. E foi por isso que Deus permitiu o flagelo de Israel. Então, Nabucodonosor fez 3 incursões contra Jerusalém. A primeira foi no reinado de Jeoaquim, 605 a.C. O profeta Daniel, ainda bem jovem nessa época, foi levado juntamente com outros nobres. Os caldeus também saquearam objetos de valor do templo, como os usados nos cerimoniais religiosos, e instituíram tributos que o rei era obrigado a pagar. A segunda deportação ocorreu após uma rebelião fracassada do jovem rei Joaquim, mais ou menos 7 anos depois da primeira invasão. Nabucodonosor, mais uma vez, marchou contra Jerusalém e a atacou ferozmente. O templo foi totalmente saqueado. Oficiais militares que sobreviveram
e artífices, e praticamente toda a nobreza restante, inclusive o rei e sua família, foram todos levados para o exílio. Zedequias, tio do rei Joaquim, foi nomeado como rei vassalo para administrar uma terra que agora estava arrasada e doente. O profeta Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia nessa segunda invasão. Mais ou menos 11 anos depois dessa segunda invasão, ainda durante o reinado de Zedequias, houve uma nova rebelião e aconteceu o terceiro e último ataque. Jerusalém foi cercada completamente por 2 anos. Nada entrava e nada saía. Com o tempo, a fome tomou conta da cidade a ponto de ocorrer canibalismo, e então chegou o fim. O exército babilônico invadiu aquela cidade, considerada rebelde. O templo, os muros e todas as defesas e as construções de Jerusalém, praticamente tudo foi reduzido a pó. E os poucos sobreviventes foram escravizados e deportados para a Babilônia. É importante ressaltar que, apesar da ferocidade do exército babilônico na tomada de Jerusalém, o cativeiro em si não foi tão severo quanto o egípcio que nós vimos na última aula. Na Babilônia, os judeus foram escravos, tinham que servir aquela nação contra a própria vontade, submetiam-se às suas leis, sentiam dor pela lembrança dos mortos e vergonha pela terra que havia ficado para trás, mas Nabucodonosor permitia uma certa autonomia aos povos dominados, aceitando a alforria, o cultivo de alimentos, a produção de bens manufaturados, o comércio e a prática da religião. O cativeiro babilônico foi bem diferente da dominação assíria também. Os assírios, que vimos semana passada, quando eles conquistavam uma nação como o Reino do Norte, eles buscavam destruir a cultura e a identidade dos povos vencidos. Enquanto os babilônios queriam mão de obra qualificada, barata e desenvolvimento com paz dentro dos seus domínios. E é exatamente por isso que eles eram flexíveis com os escravos, para minimizar conflitos e desestimular rebeliões. Ao mesmo tempo, Deus também orientou, através do profeta Jeremias, que os cativos de Judá deveriam trabalhar pela paz e a estabilidade daquela nação. Afinal, já que eles eram prisioneiros, se os babilônios tivessem paz e fossem prósperos, os judeus também poderiam usufruir as benesses de um reino equilibrado e rico. No plano divino, além de corrigir a nação que estava espiritualmente longe de Deus, uma outra finalidade do cativeiro foi descentralizar a religião. Como o templo havia sido destruído, foram criados pequenos núcleos religiosos e de preservação da cultura judaica, chamados sinagogas. Esses núcleos foram essenciais à fé judaica a partir do cativeiro babilônico e também foram muito importantes na divulgação do evangelho por ocasião do ministério de Jesus e das viagens missionárias de Paulo anos mais tarde. O cativeiro durou 70 anos e durante esse período houve várias transformações na sociedade judaica. Podemos citar, por exemplo, como primeiro item, o abandono da idolatria e o reconhecimento do povo de que havia um pecado. Com o arrependimento da nação, Deus os perdoou novamente e houve mais uma vez uma renovação da esperança e da fé, mesmo os judeus estando em terra estranha. Segundo ponto, aos poucos, como os judeus estavam inseridos na sociedade babilônica, o hebraico foi sendo deixado de lado e o aramaico, que é uma mistura de línguas semíticas, foi assumindo o seu lugar.
Inclusive, algumas partes do Antigo Testamento, escritas depois dessa época, como Esdras, de 4 a 7, e Daniel, de 2 a 7, estão originalmente em aramaico. Os judeus se esqueceram de tal forma do hebraico que Esdras, ao ler para eles a lei de Moisés no original, precisou explicar ou traduzir para o aramaico o que era lido, como relata, por exemplo, o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8. Então, por causa do período babilônico, os judeus, no tempo de Jesus, tinham como língua principal o aramaico, e somente os doutores da lei, como escribas e fariseus, é que conheciam o hebraico por causa dos textos originais. Em muitos momentos, podemos ver, por exemplo, pessoas maravilhadas com Jesus a respeito de muitas coisas, inclusive seu domínio sobre as Escrituras. Veja o relato do texto de João 7,15. Os judeus ficaram admirados e se perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Esse espanto acontecia porque na mente das pessoas seria impossível alguém de família humilde, sem ter estudado com doutores e mestres da lei e tendo o aramaico como sua língua principal, ter tanto conhecimento dos textos originais que, como vocês já sabem, eram escritos em hebraico. Terceiro ponto que podemos retratar sobre o período babilônico. Como os campos haviam ficado para trás, a atividade econômica principal dos judeus passou da agricultura, pecuária e extrativismo para o comércio e a manufatura, e permanecem assim até os dias de hoje. Já dissemos, mas é bom reforçar, que como o templo já não existia mais, os judeus passaram a se reunir em pequenas comunidades espalhadas pelo Império Babilônico, com o objetivo de culto, mas também de preservação da sua cultura e a esperança no seu retorno para Jerusalém. Esses locais receberam o nome, como já dissemos, de sinagogas. Os ocupantes dos cargos nas sinagogas eram escolhidos pelo voto ou consentimento dos membros e não possuíam direito hereditário. Havia um chefe, que era chamado de presidente, assistentes e um conselho de anciãos que também eram chamados de principais da sinagoga. Como é relatado muitas vezes no Novo Testamento, mais especificamente nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, era comum que o chefe da sinagoga desse a palavra a algum rabino ou visitante ilustre para dirigir aos presentes uma palavra ou efetuar a leitura das Escrituras. Em várias ocasiões, podemos ver, por exemplo, Jesus fazendo uso da palavra ao visitar uma sinagoga, como está relatado nesse caso específico em Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 21, onde fala o seguinte: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Como havia mais de uma sinagoga, era necessário que o texto sagrado fosse compartilhado entre elas. Dessa forma, para que todos tivessem acesso à lei,
uma nova classe de profissionais surgiu e receberam o nome de escribas. E com o tempo também foram chamados de mestres ou doutores da lei. Eles eram responsáveis pelo acervo da sinagoga, pela reprodução do texto sagrado, pela distribuição também desse texto, mas também atuavam como professores, alfabetizando e ensinando as crianças. Por fim, para identificar o povo que veio cativo de Judá, os descendentes de Abraão, que foram chamados no passado de hebreus antes de formarem a nação, e depois de israelitas nos reinados de Saul, Davi e Salomão, agora passam a ser chamados de judeus pelos babilônicos, pois eram o povo que havia vindo cativo de Judá. Bom, já chegamos ao final dessa aula e eu gostaria de te convidar para nos encontrarmos aqui mais uma vez domingo que vem, nesse mesmo horário. Obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe sua vida e de sua família. A partir do cativeiro babilônico, o hebraico perdeu força até praticamente desaparecer. De forma semelhante, após a dispersão judaica pelo mundo, a partir do ano 70 d.C., o aramaico também foi perdendo força até ser quase esquecido. O judeu, totalmente integrado a outras nações, foi adotando os idiomas de outros povos, como o alemão e o inglês. É bem verdade que o hebraico nunca se perdeu por completo, mas se tornou uma língua morta, usada somente por uma ínfima parcela da sociedade para a leitura da Taná, além de algumas orações decoradas. Mas Deus cumpre suas promessas e usou um homem para ressuscitar o idioma dos patriarcas. Eliezer Ben Yehuda foi o linguista que reconstruiu a língua hebraica no século XIX, criando o que conhecemos como hebraico moderno. Contra todas as adversidades, entre 1881 e 1921, Ben Yehuda pesquisou, catalogou, criou palavras novas, regras gramaticais e formou um dicionário da sua língua ancestral. Por fim, fundou a Academia de Letras Hebraica, que existe até hoje, onde ensinou incansavelmente jovens e adultos o idioma hebreu. Em 1948, quando da reorganização de Israel, o hebraico moderno já era falado regularmente por judeus de todas as idades, sendo a declaração da independência de Israel regida nesse idioma. Eliezer Ben Yehuda faleceu em 1922, um mês depois do reconhecimento do hebraico como língua oficial dos israelitas. Ele deixou um legado que não tem preço na história de Israel e foi enterrado como herói no Monte das Oliveiras.